Como calcular resistores em um circuito? Existem os circuitos de resistores que estão em série, paralelo e circuito misto. Nesse caso, nós vamos falar sobre o circuito misto. Eu preciso primeiro identificar se esses resistores estão em série, se estão todos em paralelo, ou se eu tenho nesse circuito resistores em série e também resistores em paralelo. Se tiver em série alguns e outros em paralelo, então o circuito ele será um circuito misto. Eu vou começar a identificar primeiro os resistores que estão em série, que é muito mais fácil. A corrente elétrica ela precisa sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, ela vai sair daqui e ela precisa chegar aqui. E ela vai passar pelos resistores para chegar no ponto B. Eu vou falar primeiro o que é resistor. Para você que não entende nada de elétrica, não entende nada de resistor, não entende nada de resistência. A corrente elétrica ela precisa sair de um ponto para chegar no outro. Ou seja, ela precisa sair do ponto A para chegar no ponto B. Aqui eu não tenho nenhuma dificuldade para a corrente elétrica passar. É como se a energia ela saísse daqui e chegasse aqui. Então ela está vindo livre, tá vendo? Ela não tem nenhuma dificuldade. A corrente ela passa livre. Porém, se eu acrescentar aqui, ó, eu colocar aqui ó, um valor de resistência, a resistência que eu falo, para você que não entende nada, é como se fosse uma dificuldade. Imagine você querer passar por algum caminho e encontrar uma resistência. Então você está encontrando uma dificuldade, isso vai te atrapalhar. É a mesma coisa a corrente elétrica, ela precisa sair daqui e chegar aqui. E ela está encontrando um monte de dificuldades, tá vendo? Ó, essa dificuldade vale 3, essa dificuldade vale 12, essa vale 6, essa vale 6, e esse daqui também vale 6. São os valores das dificuldades que eu coloquei. Nesse ponto, eu coloquei aqui ó, uma dificuldade de 10, por exemplo. Então a corrente elétrica saindo daqui, desse ponto, para chegar nesse, ela vai encontrar uma dificuldade, vai encontrar uma resistência, encontrou uma resistência no caminho. Assim são os resistores, é isso que eu vou calcular, que eu vou mostrar aqui nesse circuito. A corrente elétrica está encontrando uma resistências, resistências são o quê? São esses resistores. Eu coloquei um resistor aqui, outro aqui, outro aqui, ó. Coloquei vários resistores no caminho e eu dei valores para ele. Esse R1 é o resistor 1, vale 3 ohms. Esse R2 é o resistor 2, vale 12. O resistor 3 vale 6, o 4 vale 6 e o 5 também vale 6. Eu coloquei um monte de dificuldade e eu vou saber qual que é a dificuldade que ela enfrentou para sair daqui e chegar até aqui, a resistência total desse circuito. A corrente elétrica ela vai passar por esse caminho, ela vai vir para cá e ela vai passar por esses dois resistores. No circuito em série, a corrente ela precisa passar por mais de um resistor e ela encontrar apenas um caminho. Olha só, ela está chegando aqui, ela passa por esse, ela sai aqui e ela vem para o ponto B. Então a corrente, quando ela chegou nesse ponto, eu estou desconsiderando aqui, quando ela chegou nesse ponto, ela passou aqui ó, por esses dois resistores e encontrou apenas um caminho. O caminho é essa linha aqui, ó, é um fio. Encontrou apenas esse fio aqui. Ó. Ela entrou aqui, só tem esse para passar e saiu aqui. E quando ela encontra apenas um caminho, esses resistores eles estão ligados em série. Diferente daqui, ó, quando a corrente passa por esse ponto. Além dela ir para cá, para esse resistor, para cá, ela desce aqui, ó. Ela vem para esse resistor. Então aqui a corrente ela se dividiu. Foi para cá e veio para cá. Ela vai descer aqui também. Mas estou falando só desse daqui agora. Ela sai daqui, ela veio para esse e veio para esse. Esses dois, na verdade, né? Então se aqui ela passou por esse resistor e chegou aqui, ó. Chegou aqui para ir para o ponto B. Ela passou por esse resistor também. Ela veio aqui, ó. E aqui ela se encontra. Saindo aqui, ó. Ela passou por esses dois resistores. Ela encontrou caminhos diferentes, se encontrou aqui. Então esses resistores estão em paralelo. Diferente daqui que passou pelos dois, encontrou apenas, ó, um caminho. Eu vou resolver esses dois que estão em série. Eu já entendi que esse circuito é um circuito misto, porque eu encontrei resistores que estão em série e resistores que estão em paralelo. Esses dois eu já sei que está em série. Esses dois eu já sei que está em paralelo.
Série porque a corrente encontrou apenas um caminho para passar pelos dois, e paralela porque, passando por esses dois, ela chegou aqui embaixo, mas veio por caminhos diferentes, se dividiu. Parte veio para cá e parte veio para cá e desceu. Vou resolver primeiro o circuito em série. Circuito em série não tem segredo. Só basta somar. Esse resistor é o R4. Então é R4 mais R5. R4 mais R5. Se você tem duas dificuldades passando aqui, ó, tem duas dificuldades dificultando a passagem da corrente elétrica. Se eu tenho duas dificuldades, eu tenho um valor de um mais o valor de outro. Então é R4 mais R5. R4 mais R5, em série é só somar. R4 vale quanto? 6. R5 vale quanto? 6. Então a resistência desses dois resistores é igual a 12 ohms. Parece uma ferradura, mas é o símbolo da resistência elétrica. Vale 12 ohms. Já resolvi e já solucionei aqui, ó, esses dois resistores. Já solucionei essa parte aqui. Agora eu vou redesenhar o circuito, considerando que eu já sei o resultado daqui, que vale 12, e vou copiar essa parte ainda que eu não resolvi. Vou começar aqui, ó. Ponto A, tem um resistor que é R1 de 3 ohms, que eu não mexi nele ainda. Esse é o R1. Aqui ela vai descer para o resistor R2, passando pelo R1. Ela vai descer para o resistor R2, que vale 12. R2, que vale 12. E também em paralelo com ele tem um outro resistor que é o R3, que vale 6. Então eu vou redesenhar aqui, ó. Vou redesenhar o R3. R3 vale quanto? Vale 6. 6 ohms é o valor da resistência. Esses dois resistores aqui eu já resolvi, que é o R4 e R5. Eu já sei que eles dois me dão um resultado de 12 ohms. Então eu não vou colocar mais R4 e R5 aqui, nem 6 e 6. Eu vou colocar o valor de 12. Os dois se transformam em um só. Então vou redesenhar aqui, ó. Para chegar aqui no ponto B. Ele vale 12. Eu redesenhei e coloquei 12 porque eu estou enxergando como se fosse um resistor só, que é o resultado dos dois que está aqui. Ele vale 12 ohms, porém ele não é mais o R4 nem o R5. Eu vou mudar o nome dele. Eu vou chamar ele de RA. Poderia chamar de RB, de RC, de qualquer coisa. Mas eu vou chamar ele de RA. Para eu poder identificar quem é ele. RA, que é a soma desses dois resistores em paralelo. Agora, aliás, a soma desses dois resistores em série. Agora eu vou dar continuidade na resolução do exercício. A corrente elétrica precisa sair desse ponto para chegar nesse. Então ela vai vir pelo R1, ela vai passar direto, ela vai também descer aqui. Eu vou resolver de trás para frente, vou resolver esses dois resistores. A corrente chegando aqui, nesse ponto, ela vai passar para esse resistor aqui, ó. Ela vai descer para o RA, mas ela vai passar também para o R3. Ela vai descer no R3. Essa corrente, junto com essa corrente, elas vão passar, ó. Essa vai descer. A corrente aqui, ó. Essa corrente, ela vai vir por esse caminho e vai vir por esse caminho. Vai passar pelos dois resistores e vai se encontrar nesse ponto aqui, ó. Aqui elas se encontram, essas duas correntes. Quando a corrente elétrica ela passa por dois resistores e ela encontra caminhos diferentes, ela está passando por esse e por esse. Aqui, ó, ela encontrou esse caminho que desce. Aqui ela veio, encontrou esse caminho que desce, passou por esse. Aqui ela encontrou esse caminho que vai direto e passa por esse e ela se encontra aqui. Quando ela passa por dois caminhos diferentes, por mais de um resistor, esses resistores eles estão em paralelo. Então eu já sei que o R3 e o resistor RA eles estão em paralelo e eu vou resolver agora esses dois resistores. Eu não vou usar mais a fórmula da resistência
como eu utilizei aqui nesses dois, porque esses resistores estão em série, a fórmula é diferente. Quando você tem dois resistores em paralelo e os resistores são de valores diferentes, R3 vale 6, RA vale 12, eu vou usar a seguinte fórmula. Eu vou fazer a multiplicação dividido pela soma. R3, vou multiplicar por RA, e eu vou dividir pela soma deles, é R3 mais RA. Qual é o resultado disso aí? R3 vale quanto? 6. Vezes RA, que é 12. Dividido pela soma. R3 vale 6 mais 12. Então, eu vou agora multiplicar 12, 6 vezes 12, e o valor desse resultado que dá 48, aliás, dá 72. 72 dividido pela soma, 6 mais 12 dá 18. Então, agora eu vou fazer o cálculo aqui, quanto que dá. O resultado dá 4 ohms. Então já encontrei o resultado desses dois resistores, R3 e RA, que é o valor de 4 ohms. Já resolvi esses dois aqui, já resolvi esses dois. Agora eu vou redesenhar o circuito, considerando que esses dois resistores agora ele tem apenas um resultado, como se fosse um resistor só. Vou recomeçar a desenhar novamente, para poder resolver agora esses dois resistores e esses daqui que se transformou em um. Então o que eu faço? Eu mantenho ainda aquilo que eu não mexi. Aqui eu tenho um R1 que vale 3, então eu vou redesenhar novamente. R1 que vale 3, eu tenho um R2 que vale 12, passando pelo R3, tenho R2 que vale 12, preciso chegar no ponto B. Para frente eu tenho que, já copiei R1, copiei o R12, o R2, agora eu não tenho mais dois resistores aqui, eu tenho um resultado desses dois que é 4. Eu não vou chamar ele de R3 nem de RA, porque eu já resolvi. Eu vou chamar ele de RB. Eu posso chamar de RC, de RD, mas como eu chamei esse de RA, o resultado desses dois eu vou chamar de RB, que vale 4. Então, vou colocar aqui, ó. RB vale 4 ohms. RB. Agora eu tenho que R1 que vale 3, que eu não mexi ainda. R12 que vale 2, que eu não mexi. E esses dois se transformou em um só, que é o resultado desses dois, que é 4 ohms, que é o RB. Já coloquei aqui RB, 4 ohms. Só redesenhei o circuito, transformando esses dois em um só, porque eu já encontrei o resultado. Esses dois resistores eu vou resolver agora. A corrente elétrica ela sai do ponto A, ela passa pelo R3. Ela chega aqui nesse ponto e ela vem para cá. Ela passa, ela desce, a corrente ela vai se dividir novamente. Ela se divide aqui, ó, passando pelo R2, e ela vai também para o RB. Então ela vem para cá, ó, ela desce aqui, passa pelo RB e se encontra aqui, ó, com a corrente que passa pelo R2. A corrente ela saiu do ponto A, ela veio direto pelo R3, aqui ela se dividiu, então se ela se dividiu, ela passou pelo R2, ela passou pelo RB, ela se encontrou aqui, ó, corrente passando por dois resistores, ela encontrou caminhos diferentes, encontrou esse caminho que desce para passar pelo R2 e esse caminho para passar pelo RB. Elas se encontraram aqui, então esses dois resistores eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo e eles são de valores diferentes, esse vale 12 e esse vale 4, eu vou usar o valor da multiplicação dividido pela soma. Então eu vou fazer o quê? A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer com esses dois resistores. Ó. R2
vezes RB, dividido pela soma dos dois. R2 mais RB. Qual é o resultado disso? Então eu tenho R2 que vale 12, vezes RB que vale 4. Dividido por quanto? Pela soma dos dois, que é 12 mais 4. Qual é o resultado? 12 vezes 4 dá 48. E 12 mais 4 dá 16. Agora eu vou dividir. 48 dividido por 16 igual a 3 ohms. Então, o valor de resistência total desses dois resistores aqui, ó, o valor da resistência que passa por aqui e passa por aqui, dá 3 ohms. Já resolvi esses dois que estão em paralelo. Agora eu vou redesenhar o circuito considerando que esses dois resistores já encontrei o valor. Então eles se transformaram num só. Agora eu vou desenhar começando novamente aqui, ó, pelo ponto A. Aqui eu tenho o quê? Pelo ponto A eu tenho um resistor que vale 3 ohms, que é o R1, que eu ainda não mexi nele. Então é R1 que vale 3 ohms. Aqui a corrente elétrica, eu já resolvi essa parte, então eu não tenho mais dois resistores aqui. A corrente elétrica vai passar aqui, ó. Porém, aqui eu não vou ter mais dois resistores, eu vou ter apenas um que é o de 3 ohms. Tem aqui, ó. Ela vai descer, eu tenho apenas um resistor, que é o resistor de 3 ohms. Eu vou colocar aqui dentro, ó, 3 ohms. Só que agora ele não é mais o R2 e nem o RB. Eu vou inventar um nome para ele. Eu vou chamar ele de RX. Eu posso chamar de qualquer coisa. Vou chamar de RX. RX é o resistor X. Eu tenho que colocar um nome para me diferenciar de outros. Então eu coloquei RX. R de resistor, X, porque eu quis colocar. Eu poderia colocar de RC também, não tem problema. Ele vale 3. Agora eu vou resolver essa outra parte do exercício. Como a gente vai sair do ponto A, precisa chegar no ponto B. Eu tenho dois resistores agora no circuito. A corrente ela sai do ponto A, ela passa pelo resistor R1, que vale 3. Ela passa pelo resistor RX, que também vale 3, e ela chega no ponto B. A corrente ela passou pelos dois resistores, ela encontrou apenas um caminho. Ela não se dividiu igual ela se divide aqui, ó. Aqui, ó. Passando aqui pelo R1, ela veio para cá, passou pelo R12, desceu, né, pelo R2 e passou aqui pelo R3. E as duas se encontraram aqui. Então ela passou pelos dois resistores, mas ela veio por dois caminhos diferentes. Aqui ela está passando pelos dois resistores, mas ela está encontrando um único caminho. Ó. Entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui. Ela não está encontrando outro caminho. Então esses dois resistores eles estão em série. Resistor em série é só somar um com o outro. Esse R1 vale 3. Mais RX que vale 3. Igual 6 ohms. 6 ohms é o resultado total do exercício nesse circuito misto. Então está finalizado o exercício. O resultado final vale 6 ohms. Circuito misto, quando eu tenho resistores em série, eu tenho também resistores em paralelo. Está resolvido aí o exercício.